Olá, pessoal! O assunto de hoje é perspectiva. Perspectiva é uma técnica de desenho que nós usamos para representar a profundidade, né? A perspectiva não existe, na verdade, é apenas uma técnica de desenho, né? Que nós vamos fazer uma deformação da mesma forma como os nossos olhos enxergam. Aqui nesse desenho está sendo representado uma estrada, né? E você está caminhando nessa estrada, você está olhando lá no fim que nós chamamos de horizonte, né? O que vai acontecendo com as árvores e com todos os elementos contidos nesse desenho? Eles vão diminuindo. Então, quanto mais próximo do espectador, maior é a imagem. Quanto mais longe, menor essa imagem vai ficando. Mas não só isso. Repara que elas vão também se aproximando, né? Os elementos vão se aproximando. No desenho de perspectiva, nós sempre representamos a altura com que o observador está enxergando a imagem. Nós vamos ver melhor nesta outra imagem aqui. Nesta imagem, nós temos 3 elementos principais para iniciarmos um desenho em perspectiva. Nós temos a linha do horizonte, que nós já falei anteriormente, né, que é a altura do observador. Então, o que significa isso? Se o observador estiver de joelhos, por exemplo, ele vai ter uma distância, né, que ele vai conseguir enxergar. Se ele estiver em cima de um prédio, em cima de uma montanha, essa linha do horizonte ela vai ficar mais distante, mais profunda, tá certo? Então, todo o desenho vai depender desta altura que eu coloco aqui da linha do horizonte, tá bom? Todas as linhas de construção, elas têm que convergir para um único ponto que nós chamamos de ponto de fuga. Existem perspectivas com 2 pontos de fuga, tá certo? Mas hoje nós vamos ficar aqui baseados na perspectiva com um ponto de fuga apenas, que é para onde todas as linhas estão se dirigindo. Esse tipo de desenho de perspectiva nós chamamos de perspectiva linear, tá bom? Ou cônica, porque nós usamos pontos de fuga. O ponto de fuga vai nos auxiliar no desenho para que nós façamos essa distorção que o nosso olho acaba fazendo, tá bom? Aqui nesse desenho nós conseguimos ver um quadrado perfeito, né? E desse lado, a construção deste quadrado já com a deformação da perspectiva. Então, olha, repara que as linhas estão... eu deixo essas linhas aqui paralela à minha linha do horizonte e eu vou distorcer estas laterais aqui, que é onde que eu vou levá-las, né, para o ponto de fuga, né, usando essas linhas de fuga ou fugitivas, tá? Linhas fugitivas também é o mesmo nome, tá bom? Repara que na parte de baixo, que está próximo do observador, esta linha aqui é maior do que esta linha aqui. Então, além de haver a distorção, ele tem um encurtamento do tamanho, tá certo? Essa é a deformação que acontece com os nossos olhos quando nós olhamos para um objeto. Nessa outra ilustração, né, nós temos um esquema. Se nós pegarmos uma caixa, ou qualquer outro objeto, e eu posicionar esse objeto de forma diferente, a deformação dele também vai ser diferente, né? Repara que nessa primeira imagem, olha como é que está o desenho da perspectiva desta caixa. Aqui, na verdade, só está mostrando o quadrado, né? Olha como é que ficou no final. Então, na primeira imagem, olha na última imagem, né? Depende da forma que eu coloco o meu objeto. Nesta outra imagem aqui de perspectiva, nós conseguimos ver que são 3 quadrados, né, 3 planos, representando de forma diferente. Então, este quadrado aqui está acima da linha do horizonte. Já esses 2 estão abaixo da linha do horizonte. A gente vai ver isso nas próximas aulas com mais detalhe, quando nós começarmos a ver objetos tridimensionais, tá? Por enquanto, a gente vai ficar aqui. Esta outra parte
nós podemos verificar o desenho de um círculo dentro de um quadrado. Então, para eu representar um círculo em perspectiva, antes disso eu desenho ele dentro de um quadrado. E eu desenho primeiro o quadrado, depois eu faço a perspectiva dele, né? Eu desenho quadrado em perspectiva e dentro eu inscrevo o meu círculo. Ah, mas eu não quero fazer um círculo, eu quero fazer um outro tipo de desenho circular. A mesma coisa, tá? Eu faço primeiro o quadrado, desenho dentro desse quadrado o objeto que eu quero fazer deformação, né? Colocar em perspectiva, faço primeiro o desenho do quadrado e depois eu inscrevo este objeto, observando, olha aqui, esta curva aqui, olha como que vai ficar aqui, tá bom? Olha essa daqui, quando eu passar para cá. Olha essa daqui, ó. Dessa forma eu consigo fazer este objeto, né? Este plano azul em perspectiva aqui. Tá certo? Por hoje é isso, pessoal.